podem habilitar caso queira fazer alguma pergunta por áudio. E o bate-papo também, vocês podem fazer qualquer pergunta. Então, queria saber se alguém tem alguma dúvida quanto ao curso, quanto à matéria, quanto ao nosso calendário. Está tudo certo, pessoal? Acredito eu que sim, né? Ninguém se manifestou. Então, começando a nossa aula de teoria das estruturas mecânicas, pessoal, vou compartilhar a minha tela aqui só para a gente fazer uma pequena revisão daquilo que nós estamos tendo, tá joia? Em teoria das estruturas mecânicas, eu tenho mandado para vocês durante todas as semanas os PDFs no e-mail da turma, joia? Se alguém não recebeu, me avise, porque eu consigo enviar para vocês. E nossa última aula foi sobre deformação. Então, vocês tinham a primeira deformação básica pela lei de Hooke, que era tensão igual ao módulo elástico vezes a deformação. E quando você tem deformações que envolvem dois planos, tem-se as combinações, e está aqui, então, as fórmulas específicas, padrão, para qualquer tipo de aplicação. Eu tenho as deformações planas no eixo do cisalhamento, e ali foi começando-se, então, a definir as fórmulas, tá joia? Depois comecei a definir a fórmula da deformação para vasos de pressão. Então, primeiro eu comecei aqui para vaso esférico e depois vim para vasos cilíndricos, né? Então, está aqui toda a definição. A gente fez esse exercício aqui, se não me engano. A gente fez esse exercício, que ele é um pouquinho mais completo, né? Ele pede um monte de coisas. E deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem, tá joia? Então, pratiquem, pessoal, pratiquem porque é importante, tá? Vou fechar esse daqui porque essa aula eu abri, na verdade, só para dizer que essa sexta aula, sexta ou sétima, deixa eu ver aqui. Essa sétima aula foi sobre deformação plana. E a aula que nós vamos ter agora, a aula 8, eu vou mudar o contexto aqui, ó. Agora é flambagem, tá? Flambagem por compressão. Então, dentro desse sentido, a gente tem que trocar o assunto, tá? Então, eu queria que vocês também virassem a chavinha aí na cabeça de vocês, para que a gente consiga fazer, então, essa aula aqui, tá joia? Eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou começar pelo computador mesmo. Na verdade, não. Eu já vou começar compartilhando a tela do iPad, que é o que a gente tem sempre feito, joia? O Matheus está falando que me mandou um e-mail sobre uma dúvida da PS em relação a rolamentos. Eu vi o seu e-mail lá, Matheus. Eu respondo até amanhã para você, tá? Eu vi sim esse e-mail e faltou te responder, bem lembrado. Então, até amanhã eu respondo para você aí o como que chegou lá naquele valorzinho específico lá. Eu mando no e-mail, tá? Então, eu vou começar a compartilhar. O Igor está falando que está com a mesma dúvida do rolamento. O que eu vou fazer, pessoal, eu vou dar essa aula de rolamento para vocês em projeto de elementos de máquinas. E aí eu mato essas dúvidas. Mas, Igor, me manda por e-mail, porque eu já adianto pelo menos o pedacinho ali que o Matheus está falando, que está com dúvida também, tá joia? Mas eu vou dar essa aula completa e no e-mail eu só respondo exatamente ali onde estava a sua dúvida específica. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela de uma forma diferente aqui, pelo iPad, e aí a gente começa a fazer os nossos exercícios. Joia? Então, está aqui flambagem por compressão. É bom que dessa forma aqui eu consigo deixar o bate-papo aberto no computador. Eu consigo ler também o que vocês estão falando. Joia, pessoal. Então, vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Teoria das estruturas mecânicas, flambagem por compressão. Então, antes de eu entrar aqui nos desenhos e tudo mais,
Eu queria trazer primeiro a definição de flambagem, tá? Definição de flambagem é exatamente quando você tem uma carga, uma estrutura, né? E essa força, essa carga está sendo aplicada no mesmo eixo da estrutura. Então, essa daqui é uma famosa tensão de compressão. O básico disso daqui, trazendo isso daqui como força, eu tenho que tensão é igual a força sobre área, o padrão, né? Mas observou-se que a estrutura, quando ela é um pouco mais comprida, ela não quebra simplesmente pela compressão. Ela não faz igual concreto, por exemplo, que tem-se o costume de começar a esfarelar e quebra, rompe por compressão. O que costuma se acontecer nos sistemas metálicos é que há uma deformação, ele começa a flexionar a lateral com uma força nessa direção. Isso, na teoria mesmo, não era para acontecer, mas na prática acontece. E por que acontece isso na prática? Porque na teoria fala-se que é uma viga prismática. E o que é uma viga prismática? Que não tem nenhum defeito, ela é idêntica na sua seção transversal, em todos os pontos. Na prática, sempre tem um risquinho, uma deformação, um pedacinho que está faltando material ou que tem mais material, ou menos ou mais, mas tem algum detalhezinho na estrutura que faz ela ter uma seção transversal ao longo do seu eixo com pouquíssimas variações. Mas essas pouquíssimas variações é o suficiente para gerar concentrações de tensão e começar a fazer uma deformação nesse sentido, no sentido inclinado. Então, isso daqui é o que a gente chama de flambagem. Flambagem é exatamente uma deformação no eixo longitudinal devido a uma força de compressão. Joia? Isso daqui é a definição básica de flambagem. Joia, eu usei isso daqui só para dar uma explicação básica, e agora a gente começa com os nossos slides propriamente ditos. Joia, agora eu tenho os desenhos bonitinhos dele, que a gente vai começar a ver, ó. Então, flambagem por compressão é uma deflexão lateral, então, pegando aqui a leitura básica para depois eu continuar explicando, é uma deflexão lateral devido à compressão axial, chamada flambagem. Uma estrutura pode ser instável estando em equilíbrio. E deixa eu deixar bem claro para vocês o que é em equilíbrio. Equilíbrio na estática é exatamente uma estrutura que ela tem a força de ação igual à força de reação. Isso é equilíbrio na estática. Então, eu posso estar em equilíbrio na estática, porém numa condição instável. Joia? Ó, ele fala aqui no de cima aqui, ó, uma estrutura pode ser instável estando em equilíbrio. Então, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo clássico de uma viga em equilíbrio, porém instável. Por que instável? Porque essa deformação aqui não é uma deformação boa, é uma deformação que tende a quebrar por outros motivos. Joia? E aí ele continua falando no meu slide aqui, ó, que se a estrutura flambar, ou seja, se ela curvar, ela está numa condição instável devido a uma força axial chamado carregamento crítico. Então, aqui eu começo a mudar, eu começo a chamar que a carga P ela tem que ser igual a uma carga P crítica, igual ele está mostrando aqui, e essa carga P crítica, eu sei que ela é menor do que uma carga máxima. O que seria a carga máxima, pessoal? Vamos lá. Trazer aqui pela fórmula que a tensão ela é igual à força
sobre área. E eu trago o conceito agora que a força ela é muito maior, deixa eu só colocar só maior, do que P crítico. Ou seja, P crítico ela é menor do que a força aplicada numa tensão de escoamento, por exemplo. Ou seja, se eu chegar numa força para a tensão de escoamento, ele já flambou e vai quebrar. Então, o objetivo de encontrar é exatamente esse P crítico, que ele dá uma deformação X, então eu vou ter sim uma pequena deformação, porém ele não vai quebrar por esta deformação, ou seja, estou tentando chegar no limite dessa deformação. Tudo bem? Então, o que eu enxergo aqui nessas figuras? Eu tenho um P menor do que o P crítico. Então, se o P ele é menor do que o P crítico, tende a não fazer nenhuma deformação na estrutura. Se eu tenho um P igual a P crítico, ele vai criar uma deformação, porém ele não quebra. Essa deformação aqui ela é mensurada e ela não quebra nesse sentido, tá joia? E ele mostra que quando eu chego num conceito desse P crítico, ele gera um momento gerando essa flexão aqui. Então, a princípio, esse P aqui, ele seria força sobre área e não geraria momento. Esse momento, ele é gerado devido a essa deformação. Joia? Eu vou até deixar essa parte escrita aqui e vamos para o próximo. Essa deformação ela é mensurada, esse V máximo aqui, joia? Ela é mensurada. E quem começou a fazer essas análises foi o cientista aí, pesquisador, o Euler. Por isso que ficou conhecido que ele combinou aqui a carga P com essa deformação e ele chegou que a deformação máxima dá para um sentido P específico e ele conseguiu equacionar que esse P específico ele é em função de um n ao quadrado vezes π ao quadrado vezes o módulo elástico vezes o momento de inércia sobre L quadrado. Existe toda uma dedução matemática e física para chegar nessa fórmula aqui. Não é o meu objetivo chegar nessa dedução matemática e física como que ele chegou, porque ele faz diversas considerações matemáticas e físicas. Então, dentro desse sentido, o que vale a gente analisar na fórmula? O que é esse N aqui? Esse N é o número de deformações, número de flexões. Então, eu tenho uma deflexão 1, que é para N igual a 1. Aqui ele fala que ele deflexionou para um lado e vai deflexionar para o outro. Então, ele chama isso aqui de N igual a 2. Eu poderia ter um N igual a 3, por exemplo. Joia? Mas, em sistemas de estruturas metálicas, observa-se que um dos maiores problemas e o que mais acontece é o N igual a 1. Então, ele desconsidera os outros N's, por mais que ele sabe que tem, e considera-se apenas N igual a 1. Então, para um N igual a 1, eu consigo diminuir a fórmula, trazendo que o P crítico para estruturas metálicas é igual a π ao quadrado, vezes o módulo elástico, vezes o momento de inércia da seção transversal, sobre um L quadrado. Quem que é o momento de inércia da seção transversal, pessoal? Lembre-se que para uma seção, por exemplo, retangular, eu tenho que o momento de inércia é B vezes H ao cubo, dividido por 12. Eu tenho aí para um sistema de um perfil circular, que são os mais comuns, eu tenho que deixa eu dar um zoom aqui, é igual a π
d à quarta sobre 64. Joia? Então, aqui eu tenho os momentos de inércias mais conhecidos. E quem é o L? L é exatamente o comprimento da estrutura. Joia? Então, L é o comprimento da estrutura. Tendo que o E é o módulo elástico. Módulo elástico é propriedade do material. Então, se você usar o aço, tem um módulo elástico, aproximadamente 200 gigapascal. Se você usar o alumínio, vai ter outro módulo elástico e assim por diante. Então, cada material tem-se um módulo elástico. Então, se você pensar na prática, o P crítico, ele define-se pela geometria, ou seja, a seção transversal, e o L, que é o comprimento. Esses dois conceitos são conceitos geométricos. Eu tenho o E, que é o conceito do material, o material que você escolheu, e qual é a carga máxima, então, que você pode colocar com forças axiais. Então, esse P crítico é o principal. Joia? É ele que vai determinar qual é a carga máxima que você pode colocar numa estrutura quando a força ela está no mesmo eixo da estrutura. Então, aqui você não vai pensar que é tração ou compressão. Você vai tratar como deformação por flambagem. E esse é o P crítico. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Essa fórmula é importante. Anotem ela, porque a gente vai usar ela até o final do semestre. A gente vai ter aí umas 4 aulas ou 3 de flambagem e vai fazer bastante exercício com isso. Próximo. Vamos lá. Flambagem por compressão. Então, foi definido a carga de Euler, que é o P crítico, certo? Tenho aí π ao quadrado vezes o módulo elástico, vezes o momento de inércia, sobre L ao quadrado. E agora eu começo a definição aqui, ó, das fórmulas. Eu tenho que a tensão crítica ela vai ser muito menor do que a tensão de escoamento. E por que vai ser muito menor? Porque a força é muito menor do que a tensão, do que a força para chegar à tensão de escoamento. Então eu tenho que a tensão crítica ela é igual a P crítico sobre a área. E aí, se eu aplico na fórmula, abro aqui, pego essa fórmula do P crítico e aplico aqui, ó, é a mesma fórmula. Ó. Eu tenho aqui o P crítico sobre a área. Tá joia? E aí eu começo a fazer algumas considerações. Quais são essas considerações? Primeira delas, tá vendo esse momento de inércia com a área? O momento de inércia é uma propriedade da seção transversal. A área é a área da seção transversal. Então, esse conceito aqui é um conceito puramente geométrico que corresponde à seção transversal. Eu posso combinar os dois. E eu combino os dois chamando isso daqui de raio de giração. Então, I sobre A, ele chama de raio de giração. Só que aí ele impõe aqui uma raiz quadrada para manipular a fórmula. Então, essa raiz quadrada ela não existe, ela só foi colocada para manipular a fórmula. Por quê? Ele pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada elevada ao quadrado, um corta o outro. Tá? Então, só para vocês entenderem que essa raiz quadrada ela existe no sentido de fazer manipulação matemática. Simplesmente isso. Dentro desse conceito, então, a gente continua, pessoal. Vamos lá. Eu vou pegar e agora eu vou substituir esse R lá na fórmula. Como que vai ficar esse R lá na fórmula? Parem para pensar o seguinte, ó, o R ele estaria aqui em cima, né? Porque é o I sobre a raiz quadrada. Então, ele pega esse Rzinho que está aqui embaixo e ele joga embaixo do L, ó, ele faz um L sobre R.
Então, obviamente, esse R é lá em cima. E lembra que ele era um raiz quadrada? Ele pega e eleva esse cara ao quadrado, ó, justamente para ficar o mesmo conceito de I sobre A. Então, ele só está, na prática, manipulando os dados, mas é os mesmos. Se você fizer com essa fórmula, vai dar certo. Se você fizer com essa fórmula, é a mesma coisa, não muda. Joia? Ele faz isso daqui por quê? Porque ele estudou a relação do índice de esbeltez. O que seria índice de esbeltez, que é esse L sobre R? Parem para pensar, pessoal. Esse R aqui, que é o raio de giração, é um conceito totalmente da seção transversal. Então, ele combina quão comprido é a barra, ou seja, o L, quão comprido é, em relação à sua seção transversal. Ou seja, ele compara uma seção transversal bem fininha, ou seja, esse L aqui, ó, com a seção transversal dela aqui. Então, ele combina isso e compara com uma que ela é bem maior. Deixa eu diminuir isso aqui. Ela é menor e mais espessa. Então, o que acontece? Ele fala que o índice de esbeltez, aqui também é L, tá? E aqui é a seção transversal. Então, o que, que ele começa a comparar? Ele fala que quanto mais comprido é a estrutura e mais fino ela é, aí entra aquele conceito da palavra propriamente dita, esbeltez ou esbelto. Mais esbelto é a estrutura, mais fino ela é. E quanto menor é a estrutura e maior a seção transversal, menos esbelto ela é. Então, esse L sobre R é chamado de índice de esbeltez. E olha só, esse índice de esbeltez nada mais é do que o L sobre R. Ó. E esses valores, eles variam aí entre 30 e 150, em média, tá joia? Ele pode ser mais, como pode ser menos, mas em média uma estrutura que envolve flambagem está dentro desse conceito aqui. Joia? Então, ó, aqui se você parar para pensar, ó, essa fórmula aqui, ó, eu simplesmente reproduzi ela aqui, é a mesma, não mudou, tá? Eu só arranquei essa manipulação aqui para vocês entenderem e joguei ela aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Então, na prática, ó, você já tem duas fórmulas. Você tem o P crítico, que está aqui, o P crítico de Euler, e a tensão crítica. Joia? Dentro dessa tensão crítica, você pode trabalhar todos esses conceitos aqui, ó. Módulo elástico, momento de inércia, área e comprimento. Você pode deixar essas duas aqui em função como um Rzinho aqui, ó. Joia? Então, dando continuidade aqui, pessoal. Vamos lá. Eu tenho que a flambagem por compressão, ela vai variar em relação ao módulo elástico. Tudo bem? Então, lembra aquele L sobre R aqui, ó, que é o índice de esbeltez, que é a relação de o quão comprido ela é pela sua seção transversal? Então, quanto mais comprido ela é, maior o seu índice de esbeltez. Joia? Quanto mais comprido e mais fininho ela for, maior o índice de esbeltez. Quanto maior o índice de esbeltez, é uma questão de lógica. Menor vai ser a tensão que você pode aplicar, menor é a carga. Lembrando que a tensão ela é totalmente proporcional à carga. Olha a fórmula aqui, ó. Tensão é igual a força, que é P crítico. Tensão é igual a força sobre área. Então, logo, se você diminui a tensão, você diminui a força. É uma questão de lógica. Dentro desse conceito, olha só o que, que acontece. Quanto menor o meu índice de esbeltez, mais força eu consigo pôr. Chegando num ponto
que se eu definir aqui que o índice de esbeltez é aproximadamente 89, eu chego que ele é exatamente a tensão de escoamento. Então, daqui para cá, não interfere muito. O que interfere é para lá, ou melhor, desculpa. Daqui para cá, existe um comportamento específico. Desse lado para a direita, existe um outro comportamento específico. Nós vamos estudar, primeiro, esse comportamento aqui. Ó. Esse comportamento aqui é exatamente o comportamento de Euler. Desse ponto para cá, você pode ver que ele não continua o gráfico. Por quê? Porque ele não se comporta na mesma função. Ele vai mudar isso daqui. Ó. Como ele vai mudar isso daqui? Por quê? Porque ele está próximo da tensão de escoamento. Próximo da tensão de escoamento, ele não vai flambar do jeito que você imagina. Joia? Então, dentro desse conceito, ó, eu vou usar só esse pedaço aqui para o aço. E desse ponto, toda essa curva aqui é a curva de Euler para o alumínio. Então, desse ponto para cá, a gente desconsidera. Desse ponto para cá, para o aço, a gente desconsidera. Eu só vou primeiro usar isso daqui. Ou seja, para peças esbeltas. Esbeltas quanto? Acima de 89. Joia? Acima de 89. Vocês vão continuar vendo esses valores e a gente vai continuar trabalhando sobre eles. Então, acima de 89, você traz aí o conceito de deformação ou dimensionamento pelo P crítico, que é o dimensionamento de Euler. Tá joia? Próximo. Começa-se, então, a fazer considerações dentro desse cálculo. Primeiro, o L que a gente está trabalhando na estrutura é o L que vai sofrer a flambagem. Então, para que você tenha o L que vai sofrer a flambagem igual ao L efetivo, ele só funciona quando eu tenho aqui uma coluna que esteja apoiada num ponto e apoiada no outro. Então, esse desenho aqui reflete bem como é essa estrutura. É como se você tivesse um pino aqui travando a estrutura e começasse a fazer força. Se tivesse um pino aqui também forçando essa estrutura e começasse a fazer força. E aí o que acontece? Quando eu aplico essa força aqui, ele facilmente vai flambar no seu comprimento efetivo. Então, nesse caso, eu não tenho nenhum fator, eu chamo de K igual a 1, esse fator de comprimento efetivo. Agora, olha o exemplo B aqui, pessoal. No exemplo B, eu tenho uma coluna que ela está engastada, ela está parafusada, está soldada aqui numa parte. Essa parte soldada, ela não sofre uma flambagem, ela está literalmente travada na estrutura. E aonde que vai sofrer a mesma flambagem aqui, a parte efetiva? Quando eu tenho uma coluna engastada, eu tenho que o comprimento efetivo ele é aproximadamente 0,7 de L. Então, eu tenho um K igual a 0,7 para a coluna engastada apoiada. Joia? Agora, e se eu engastar esse lado e engastar esse lado também e fazer força? Então, lembra aquele pedacinho aqui que não sofre deformação? Também tem esse pedacinho que não sofre a deformação. E o estudo de simulações e comportamentos experimentais mostra que a deformação efetiva é somente na metade da estrutura, 0,5 de L. Então, para sistemas de coluna engastado, K é igual a 5. Tudo bem? E, por fim, existe um outro tipo de aplicação em estrutura que fica bem claro. Ó. Quando eu tenho um lado engastado e o outro lado totalmente livre, ou seja, eu simplesmente aplico a força aqui, o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Ele tem, pelo sistema aí de espelhamento na ótica, que o comprimento efetivo é exatamente a metade. Ó. Ele enxerga exatamente aquele conceito do engastado aqui, esse pedacinho, e esse lado.
Quando eu olho, se eu fosse espelhar, por exemplo, ele é exatamente a metade, ou melhor, desculpa, o K é igual a 2. Joia? Em relação ao comprimento efetivo. Joia. Com isso, eu vou substituir lá na fórmula o L por L efetivo, certo? E o L efetivo, ele entra com esses fatores, com o fator K. Então, a gente vai lá para o próximo. Ah lá, ó, a primeira coisa que eu fiz... só um minutinho, pessoal. Vocês estão enxergando a minha tela já alterada ou ainda não? Aí, foi. Deu alguma falha aqui na internet. Acredito eu que vocês pegaram, né, toda a explicação de trás. Só dá um feedback aqui para mim, por favor, no bate-papo, se vocês pegaram toda a explicação aqui, que eu sei que deu uma travadinha aqui. Joia, o Guilherme falou que sim. Beleza. E aí eu ia começar esse ponto aqui, na hora que eu olhei para o meu computador aqui, eu vi que tinha travado, que eu já tinha passado o meu slide e não tinha ido para vocês ainda. Então, joia, pessoal. Vamos lá. Carga de Euler. Eu vou usar a mesma fórmula e estou substituindo, então, o comprimento. Lembra que antes era só L, agora eu vou chamar de L efetivo. E esse L efetivo, ele varia de estrutura para estrutura, de como eu estou travando a estrutura. Então, para eu deixar de uma forma genérica, eu coloco um K, que é o fator que vai corrigir a estrutura. E esse K, ele entra na fórmula, ó, L ao quadrado, então ele vira KL ao quadrado. Tudo bem? Dentro desse conceito, lembra lá do L sobre R? Eu também posso fazer a substituição, ó. Joia? Então, aqui a única coisa que mudou é que eu inseri um K aqui, uma constante que vai variar em função da minha estrutura. É isso que eu estou observando aqui nessas fórmulas. E aí começam alguns exercícios. Antes de eu iniciar esse exercício aqui, eu queria adicionar uma página aqui e fazer um outro exercício que eu tenho, só que ele está escrito aqui, que era um exercício mais básico, joia? E eu vou escrever ele aqui para vocês terem aqui também esse exercício. Eu não tive tempo de colocar ele para vocês já digitado, então eu vou escrever ele aqui, joia? O exercício ele é bem simples, então vocês vão ter ele aí também para vocês fazerem ele, joia? Ele fala para determine o índice de esbeltez, determine o índice de esbeltez, a carga de flambagem, de Euler, que mais? E a tensão crítica. Aí ele fala para admitir, estou tentando dar uma resumida, tá? Admitir que o módulo elástico é do alumínio, o módulo elástico do alumínio é de 70 gigapascal. Joia? A estrutura, ela é exatamente dessa forma aqui, ó. É uma estrutura específica, ela tem um pino, ela é travada aqui.
ela também é travada aqui. E ele aplica a carga. Joia? Ele fala que a seção transversal dessa estrutura, eu estou tentando reduzir aqui para a gente agilizar. Ele fala que a seção transversal dessa estrutura, ela é de 15 por 25. Exatamente nessa direção. O que mais que ele fala? Só. Então, determine o índice de esbeltez, a carga de flambagem de Euler e a tensão crítica. Admita que a estrutura já é conhecida, aí a seção transversal, e ele começa aí. Então, a primeira coisa que ele pede é determinar o índice de esbeltez, certo? Ele dá o comprimento aqui também, pessoal. Senão não dá para fazer o exercício, né? 650. Já é? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não. Então, ele pede para determinar o índice de esbeltez. Então, o índice de esbeltez, eu posso até voltar num próximo aqui, ó. Você tem que o índice de esbeltez, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó, índice de esbeltez é o L sobre R. Opa. L sobre R. E o R é o momento de inércia sobre a área, raiz. Joia? Então, é isso que eu vou ter que determinar. L sobre R, e o R é o momento de inércia sobre a área. Então, vamos lá. Ele quer saber exatamente o L sobre R. Ele não sabe. Então, eu já sei que o L é determinado aqui como um L efetivo, tá, pessoal? Tome um pouco de cuidado com isso. Como ele vê que é apoiado, é aquele L efetivo, exatamente desse caso aqui, ó, apoiado. Então, K é igual a 1. Se o K é igual a 1, não tem problema nenhum, você já pode usar exatamente o 650 aqui, ó. Agora, o que me vale é calcular o R. E eu sei que o R, nesse caso, é exatamente o momento de inércia sobre a área extraindo raiz. Certo? A minha pergunta é o seguinte, eu vou aumentar essa figura aqui, ó, nesse sentido. Então, quando ele vai pensar em flambar, vocês concordam que ele vai flambar nessa lateral aqui? Eu vou até trocar a cor para vocês enxergarem. Ele vai flambar nessa lateral aqui, e essa estrutura está exatamente desse jeito aqui, ó. Então, essa aqui é a seção transversal. Então, quando você olha a seção transversal aqui embaixo, ó, ela está desse jeito aqui, ó. E se ela flambar para aquele lado de lá, você tem que o H, nesse caso aqui, ó, é o 15. Quando eu falo que o momento de inércia é exatamente BH ao cubo, eu tenho que o momento de inércia é BH ao cubo sobre 12. Você tem que pensar sempre, pessoal, sempre pense numa estrutura a dimensionar o lado mais fraco. É ali que quebra, joia? Então, se ele vai dimensionar o lado mais fraco e ele está falando que a minha seção transversal está exatamente desse jeito, na hora que eu jogar para o lado de lá, eu tenho esse conceito aqui, ó, que o momento de inércia é BH ao cubo sobre 12. E quem que vai ser o B nesse caso? Vai ser o 25. Quem vai ser o H nesse caso? Vai ser o 15 ao cubo sobre 12. Aqui, ó, esse aqui vai ser o meu H e esse aqui vai ser o meu B, quando eu penso nesse tipo de estrutura. Então, aqui é um primeiro ponto que o pessoal costuma errar. Tome um pouco de cuidado com isso daí, tá joia? Coloque aí no chat para mim, pessoal, como que dá esse valor aqui. Alguém? Vamos lá? Joia, o André já colocou aqui. Isso mesmo, milímetro a quarta.
Só que esse valor aí não está batendo, hein, André? Toma um pouquinho de cuidado aí, ó. Tem que fazer de novo aí. O Rubens também colocou. Jonas. Eu ainda não pedi a raiz, não, hein? Eu só pedi só o valor do I aqui, então vocês colocaram certo. Isso mesmo, 7.031, né? O Raul, o Igor, Caroline colocou, o Matheus. Então, 7.031 milímetros a quarta. E agora eu aplico lá na fórmula, para que aqui vai ficar mais rápido, ó. 7.031 dividido pela área, então a área tanto faz se fazer B vezes H, como H vezes B, joia? Então, nesse caso aqui, você tem um 25 vezes 15, não tem nada ao quadrado aqui, e no final você extrai a raiz. E agora me passem aí, qual que é o valor do R, do raio de giração? Joia, já tem gente colocando aqui. A Larissa já pôs, Rubens, Jonas, Roberto, e vocês acertaram, isso mesmo. O Igor. Pedro, Raul, isso mesmo, pessoal. Vou diminuir ele aqui, né? Para vocês não mudam nada. Para mim aqui muda um pouquinho. Vamos lá. Então, esse valor aqui deu 4,33. E qual que é a unidade desse negócio aqui, pessoal? Pensem aí, ó. Aqui na parte de cima, eu tenho 1 milímetro a quarta. Aqui eu tenho 1 milímetro quadrado. Milímetro a quarta dividido por milímetro quadrado sobra milímetro quadrado. Aí você pega e extrai a raiz de 1 milímetro quadrado. Então, o meu resultado sai em milímetro. Tá joia? Então, aqui eu já peguei o raio de giração. Isso daqui não me resolveu. Eu quero o índice de esbeltez. Índice de esbeltez é 650 dividido pelo 4,33. Quanto que dá esse negócio aqui, pessoal? 650 dividido pelo 4,33. Joia, aí bastante gente já respondendo. O índice. Aí aqui agora eu tenho milímetro por milímetro, então saiu um valor adimensional, né? Índice de esbeltez é adimensional. Então, nesse caso aqui, 150,11, aí o pessoal está calculando, né? 150,1. Joia? Então, notem o seguinte, ó, esse aqui é um caso clássico, ó. Vou voltar lá naquele meu desenho das tensões, ele falou que era do alumínio, né? Então, olha lá, o 150 está aqui, ó. Então, ele está falando que o L sobre R está bem aqui, ó, está bem dentro da curva de Euler. Se fosse do aço, também estaria bem dentro, ó, o 150. Ou seja, de 89 para frente, eu considero a tensão de Euler. Então, eu posso aplicar as fórmulas de Euler, porque ela vai se comportar exatamente nestas curvas. Tá joia? Então, nesse caso, eu continuo lá o exercício. A primeira coisa que ele pediu foi o índice de esbeltez. A próxima é a carga, o P crítico. Então, vamos lá, P crítico. P crítico me dá pela fórmula de Euler, que é π quadrado vezes o módulo elástico vezes o momento de inércia sobre L quadrado. Deixa eu até colocar o LE ao quadrado aqui, para vocês lembrarem sempre desse L efetivo. Ou melhor, vou mudar aqui, eu já vou deixar em função de K, para vocês lembrarem sempre desse K, tá, pessoal? Então, esse K, vocês sabem aqui como é viga apoiado, apoiado, ela é uma estrutura que o K é igual a 1, joia? E aqui eu já consigo começar aqui os meus cálculos. Então, eu tenho um π quadrado vezes o módulo do alumínio aqui, que é 70 gigapascal. E cuidado com esse gigapascal aqui, pessoal, porque você sempre tem que deixar em Newton por milímetro quadrado.
Por que Newton por milímetro quadrado? Porque no final você vai cortar Newton, vai cortar milímetro, deixando sempre todo mundo na mesma unidade, está tudo certo. Então, para virar Newton por milímetro quadrado, isso aqui é igual a 70, 10 a terceira, megapascal. Joia? E você tem que megapascal é igual a Newton por milímetro quadrado. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar um 70, 10 a terceira. Então, tá lá, ó. 70 vezes 10 a terceira, vezes o momento de inércia. Eu calculei o momento de inércia separado aqui, ó. Por isso que eu já fiz ele separado aqui, ó. Vamos usar o 7.031. Tá joia? Então, vai lá. 7.031 está em milímetro, né? Então, tudo milímetro, não vai dar errado. O K é 1 vezes o L, que é 650, ao quadrado. E aí você já sabe qual que é a carga em newtons, né? O PCR aqui, o P crítico, ele vai te dar em newtons. Por quê? Porque o módulo elástico está em newton por milímetro quadrado. Vai sair cortando tudo que é milímetro, vai ficar newtons. Façam aí para mim esse cálculo, pessoal, por favor. Joia, o Rubens já colocou aqui o valor, o Raul também. Cuidado com esse ponto aí, hein, Larissa? Esse ponto equivale a casa de milhares. Mas tá certo. Jonas também, tá certo. Igor, deixa eu ver, não bateu esse valor aí não, hein, Igor? Refaz ele aí de novo. Não esquece do π quadrado, o 650 ao quadrado, refaz aí, tá? O André acertou, o Guilherme, Roberto, Matheus. Elvis, você não pode ter dúvida na sua conta, você tem que errar com convicção ou acertar com convicção. Mas você acertou, tá? Não fica pondo esses pontos de interrogação aí que na prova eu dou errado você pôr o ponto de interrogação lá, hein? Quando é para errar, tem que errar com convicção também. Joia, mas tá certo. Então vamos lá. Todo mundo aí praticamente acertou. Deu 11.497. 11.497. A maioria está colocando esse valor aqui. 11.497,09 newtons. Aí, obviamente, tem gente que vai colocando aqui de outras nomenclaturas, né? Você pode colocar 11,5, que aí se você arredondar para 4 algarismos significativos, quilonewtons. Aí você pode colocar 1,10 a terceira, vai dando sempre o mesmo valor, tá? Então, cuidado para não pôr ponto aqui. Se pôr ponto, tudo bem, mas ele está representando casa de milhares, tá? 11.000. O que mais o exercício pede? Agora ele pede a tensão crítica. Joia? Está lá, ó, tensão crítica. E eu tenho a fórmula da tensão crítica também. Vamos colocar ela aqui. Tensão crítica é igual a PCR sobre a área. Ó como que ela é fácil. E nesse caso aqui você já tem todos os valores. Então, 11.497 dividido por 25 vezes 15, que é a área, né? Façam aí para mim de novo, pessoal, e coloquem os resultados, por favor. Qual é a unidade? Tensão, se você está usando newton em cima e milímetro embaixo, tem que dar newton por milímetro quadrado, né? Não se esqueçam, tá? Vamos lá, o Jonas já colocou, o André, Larissa, Caroline, beleza, vocês estão indo bem, hein? Guilherme, Raul, Rubens, isso mesmo, tensão crítica igual a 30, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, 66.
30,66 newtons por milímetro quadrado. Joia? Elvis, cuidado com esse valor aí, hein, rapaz? Vamos lá, 11.497 dividido, e aí você põe um parênteses aí depois do dividido, senão dá errado, hein? 25 vezes 15. Eu costumo fazer, pessoal, na calculadora, ó, eu faço meio diferente, cada um tem um jeito de fazer, né? Eu pego lá o 11.497, aí eu aperto em dividido por 25, aí eu aperto em dividido de novo por 15 e dou igual. Aí ele já sai o resultado. Ou você pode fazer o 11.497, que a calculadora vai entender do mesmo jeito. Dividido, entre parênteses, 25 vezes 15, fecha parênteses. Das duas formas funcionam, tá bom? Eu tenho esse costume de fazer dividido, dividido e tal e tal. Por quê? Eu sempre vou fazendo uma conta e dando igual. Então, ou eu faço direto assim, ou eu faço 11.497 dividido por 25 igual, depois eu faço dividido por 15 igual, e aí vai saindo o resultado. Mas isso é formas de se fazer, tá? O que importa é você ter um costume aí de utilizar a calculadora de um jeito X e que você não erre aí esse conceito, tá? Por quê? Se você fizesse o 11.497 dividido por 25 e aí coloca um vezes 15, ele literalmente vai pegar esse valor, vai dividir e depois vai multiplicar por 15 esse valor. E não é, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só tome um pouco de cuidado com isso daí, tá? Joia. E aqui a gente termina esse exercício, né? Ele não pede mais nada. Ele pediu 3 coisas: índice de esbeltez, carga de flambagem e tensão crítica. Então, tá aí todos os valores, tá joia? Vamos agora para um exercício mais hard aqui. Vamos lá, o exercício 1 do módulo 4, lá do sistema online, tá? Ele combina conceitos de flambagem com equilíbrio de estruturas. É um exercício que ele não é difícil, mas ele traz todo aquele conceito de estática, de equilíbrio de estruturas. Joia? Então, vamos ler o exercício. Determinar para a estrutura da figura o máximo valor de carga P que se pode aplicar para que o coeficiente de segurança seja igual a 3, quando se sabe que as barras são feitas de aço de baixo carbono, a BNT 1020, com módulo de elasticidade de igual a 206 gigapascal. Considerar a flambagem apenas no plano da estrutura. O plano da estrutura é como se ele não flambasse no eixo Z aqui, ó. Se ele for flambar, ele vai flambar exatamente aqui ou aqui, joia? E aí vamos entender essa estrutura, então. Ele tem aqui uma barra de 600 milímetros, 0,6 metros na horizontal, diâmetro, então é uma barra circular de 10 milímetros de diâmetro. Depois ele tem uma rótula aqui, uma argola, travando tudo. E aí ele tem aqui um diâmetro de 16 milímetros, diferente esse diâmetro. E aí essa barra aqui, ó, ele não fala o comprimento dela. Ele só fala o cateto 1 e o cateto 2 aqui, né? O cateto aí de 0,38 e de 0,92. E ele fala que vai aplicar uma carga P nesse cara aqui, ó. Então, em função que eu vou colocando essa carga aqui, vou colocando essa carga aqui. A tendência na lógica é o quê? Que esse cara fosse flambar aqui, ó. Só que o que acontece? Por que eu sei que a lógica, nesse caso, não está correta? Que ele pode simplesmente só flambar aqui. Por quê? Porque aqui o diâmetro é menor. Pode ser que ele venha flambar aqui, ó, porque aqui tem 16 milímetros, aqui tem 10. Então, não dá para dizer com toda certeza que ele vai flambar nesse lado aqui, mesmo ele sendo uma barra maior. Lembra, uma barra maior é mais esbelto, a chance é maior de flambar. Eu nem sei quanto que tem, mas eu sei que tem mais do que 0,92, porque aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa é sempre maior do que os catetos. Deu para entender o exercício, pessoal? Sem problema? A gente só tem que começar a fazer ele agora, né? Vamos lá. Na resolução desse exercício,
antes de eu entrar na estática, eu vou aplicar os conceitos de flambagem. O que seria o conceito de flambagem? É considerando uma força nessa direção aqui da horizontal e que ela fosse flambar esse cara aqui. Fosse que eu considerasse uma força na mesma direção dessa barra aqui e ela fosse flambar nesse sentido. O Marcos está perguntando se é um sistema engastado barra apoiado. Não, é apoiado, apoiado. Por que, Marcos, é apoiado, apoiado? Sempre quando você tem esse triângulo aqui, ó, esse ponto, ele é considerado como apoiado. O que significa apoiado? Ele permite a rotação, ele permite o giro, ele não é engastado propriamente dito. Então, ele não é engastado aqui. Aqui também vai permitir a rotação e do lado de lá também permite a rotação nesse sentido. Obviamente, ele é travado nesse ponto, mas sempre quando você tem um triângulo, significa que ele considera que isso aqui fosse uma argola, uma rótula. Tá joia? Então, é apoiado, apoiado. Não tem nada a ver com engastado nesse sentido. E, obviamente, o K é igual a 1, né? Vocês já entenderam aqui que quando é apoiado, apoiado, K, o conceito da flambagem, é total, né? Ele vai flambar aqui em todo o comprimento efetivo da barra. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir as cargas de Euler. Qual que é a força máxima que eu posso aplicar nesse lado e qual que é a força máxima que eu posso aplicar na direção do eixo. Porque depois eu vou começar a fazer as decomposições de forças. Mas antes eu tenho que definir qual é a força que eu vou aplicar aqui e qual é a força que eu vou aplicar aqui. Joia? Então, vamos lá. Vou até começar a dar nomenclaturas aqui, pessoal. Vou chamar esse ponto de A, vou chamar esse ponto de B e vou chamar esse ponto de C. Logo, essa viga na horizontal é a viga AB e a viga inclinada aqui é a viga BC. Joia? Então, vamos começar pela viga AB. Então, vamos usar aqui esse pedaço aqui. Deixa eu ver qual que é o tamanho que eu tenho aqui para ver se dá para a gente usar isso aqui. Acho que dá para usar, não preciso aumentar a folha, não. Vamos lá. Primeiro conceito, qual que é a carga crítica, a fórmula da carga crítica? Eu tenho que PCR é igual a π quadrado vezes o módulo elástico vezes o momento de inércia sobre L quadrado. Esse aqui é meu PCR, joia? E o que eu tenho nesse enunciado aqui? Ó? Eu tenho um módulo de elasticidade, eu tenho diâmetro, então eu sei como calcular o momento de inércia, e eu tenho o L aqui já definido, ó, como 600 milímetros. Então, eu já consigo fazer o exercício, basicamente, aqui. Eu posso até fazer ele inteiro aqui, ao invés de fazer o momento de inércia separado. O que seria fazer ele inteiro? Põe todos os valores aqui dentro e vê o que dá. Π quadrado vezes... Ah lá, não esqueça desse giga aqui, tá, pessoal? Não esqueça dele. Então, aqui eu tenho um 206, 10 a terceira. Poderia pôr o 10 a nona? Poderia, só que aí você tem que usar aqui todos os valores em metros. Vezes o momento de inércia. O momento de inércia de um perfil circular é π vezes d quadrado, d a quarta, e quanto que era o d? 10. Então, π vezes 10 a quarta sobre 64. Esse aqui é o momento de inércia. Sobre o comprimento efetivo. Já vou colocar o K aqui também, para vocês nunca esquecerem dele. Ficou feio aqui. Vamos deixar de um jeito mais bonitinho aqui. K ao quadrado. Então, aqui nesse caso, você tem que o K é igual a 1. A gente definiu que é apoiado, apoiado. Vezes o L. O L, nesse caso aqui, 600 milímetros. Então, 600 ao quadrado. Façam aí o cálculo para mim. Quanto que daria a carga? Vou chamar o P crítico aqui de AB.
Quanto que dá esse cálculo aqui, pessoal? Joia, já começamos aí. Jonas, Matheus, Igor, Larissa, Matheus Xavier, Rubens. Cuidado com essa vírgula aí, hein, Rubens? Essa vírgula é ponto, hein? Que nem eu falei, cuidado para vocês não confundir as casas de milhares aí na calculadora, tá joia? Beleza, então vamos lá, tem bastante gente já colocando os valores. 2.772. 2.772, o que? Newtons. Você pode colocar vírgula aqui? Pode, aí vira quilonewtons, ou 10 a terceira newtons. Tanto faz, tá joia? Então, esse daqui é para AB. Aí ele fala o seguinte, não esqueçam aqui, lá no início, lá, ó, ele pede um fator de segurança igual a 3. O que é fator de segurança igual a 3? Esse aqui é o P crítico. É o máximo que ele pode chegar. Se eu quero um fator de 3, eu vou dividir esse valor por 3. E esse é o meu P crítico de AB. Então, nesse caso, eu tenho que o P crítico de AB é exatamente o P crítico sobre um fator de segurança, só para vocês não esquecerem desse fator de segurança aqui, ó. E nesse caso dá um 2.772,2 aí que vocês fizeram, dividido por 3, que vai dar 924. 924 newtons. É o máximo de força que eu poderia fazer nessa direção aqui, ó. Seria 924. Seria o máximo. Exatamente na direção do eixo longitudinal aqui. Joia? Agora eu vou fazer para a barra BC. Qual que é o máximo de força que eu posso fazer nessa barra BC aqui? E antes de eu começar os cálculos lá, eu preciso saber o comprimento efetivo dela, pessoal. Isso mesmo, Igor, 924,08. Qual que é o comprimento efetivo dessa barra? Aí entra a trigonometria básica. Você sabe que para você encontrar a hipotenusa, se você tem os dois catetos, você aplica Pitágoras. A soma dos catetos ao quadrado extraindo raiz. Então, primeiro vamos fazer ela aqui, ó, porque senão a gente não consegue aplicar no cálculo. Então, você tem lá que BC, depois eu coloco em algum outro lugar aqui. Ele é igual a 380 ao quadrado, mais 920 ao quadrado, extraindo raiz. Isso tudo já é em milímetros, tá? Se você fizer em metros, não tem problema também, não. Certo? Colocando como 0,995 metros, tá certo. O que você não pode é colocar um negócio que é em metros e digitar milímetros, que aí bagunça tudo. Mas é isso aí, 995,38, né? 995 milímetros. E é óbvio, tem que dar maior do que o cateto. Então, bateu aqui, 995 milímetros. Tá joia? E aí eu já posso aplicar lá na fórmula, né? Eita, perdi aqui. Posso aplicar na fórmula. Alguma dúvida? Não? Então, bora lá. P crítico, vamos lá. Eu tenho já todos os valores, né? Inclusive, o que vai mudar agora é o meu momento de inércia. Por que vai mudar meu momento de inércia? Porque agora a minha barra tem 16 milímetros de diâmetro. Joia? E vai mudar, obviamente, o comprimento. Então, vamos lá. Vou chamar de P crítico de BC. Ele vai ser
exatamente o π quadrado, vezes o 206 vezes 10 à terceira, vezes o momento de inércia dele, que é π, vezes 16 à quarta, dividido por 64, dividido pelo KL. O KL continua sendo 1, vezes 995. 995, tudo isso aqui ao quadrado. Bora lá fazer esse cálculo, pessoal. Quanto que dá P crítico para a barra BC? Então, nota que o comprimento ele é até maior, só que o que acontece? Você tem um 16 elevado à quarta, né? Um 16 elevado à quarta muda bastante. Então, já tem bastante gente colocando aqui, ó. O P crítico máximo, joia. O pessoal tá acertando aí na calculadora agora, hein? Jonas, Marcos, Mateus. Marcos, Mateus, faltou o Lucas e o João aqui, né? Vamos lá. Marcos, Mateus, Roberto, Igor, Larissa. Isso mesmo, André. Todo mundo acertando aí. Então, vamos lá. 6.606 newtons. Isso é o crítico, joia? Alguma dúvida, Carlos? Não. Aí agora eu aplico o fator de segurança. P crítico de BC é igual ao P crítico dividido pelo fator de segurança. Então, eu tenho 6.606 dividido por 3. Olha que beleza. Vai dar tudo 2 aqui, né? 2.202 newtons. Então, de modo geral, ó, só de bater o olho aqui, eu enxergo que AB aguenta bem menos do que BC, certo? Se eu tivesse as duas estruturas iguaizinhas aí, ó, se as duas estruturas tivessem dessa forma aqui, ó, travado de um lado, travado do outro, igual o outro exercício, e fizesse força aqui, ó, AB aguentaria 924 e o BC, que ela é maior, só que mais espessa, o que acontece? O índice de esbeltez dela é menor. Então, se o índice de esbeltez dela é menor, eu consigo colocar mais força. O que isso significa? Que o AB é que aguenta menos. Eu terminei o cálculo, longe de ter terminado o cálculo, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora é o equilíbrio de forças. Ó, ele fala aqui que ele, nessa direção aqui, ele aguentaria no máximo 2.202. 2.202. Joia? Agora eu começo a parte de estática, que era o que eu comentei com vocês. Esse exercício ele combina a estática com as cargas críticas de Euler. Então, eu vou passar aqui para vocês de estática, porque pode ser que aí o pessoal já faz um tempo que não faz, né? Então, vamos lá. A somatória das forças de x igual a zero, somatória das forças de y igual a zero, é o que vocês faziam. Então, em x, quem que eu tenho aqui? Ó? Eu vou chamar de FAB. E vou chamar esse cara aqui na horizontal de FBC, o quê? Cosseno de θ. E vou chamar aqui esse ângulo aqui de θ. Não é isso? Dá para encontrar esse θ? Lógico que dá. Então, começo aqui, ó. FAB positivo, porque está para a direita, ele já está na horizontal, menos porque está para a esquerda, FBC
cosseno de θ é igual a 0. Então, aí eu já jogo ele para o outro lado da igualdade como positivo também. Só que eu quero saber qual que é esse θ aqui, ó. Já vamos dar uma limpada aqui que ficou feio, né? Vamos fazendo aí já, pessoal, enquanto eu estou dando uma limpada aqui, porque depois eu mando para vocês pronto. Então, aqui, ó, vocês têm esse cara aqui, e aqui eu tenho θ. Aí você tem aqui um FBC cosseno, opa, cosseno de θ. Pode usar a lei dos senos também, Igor, sem problema nenhum. Você tem aí todos os valores. O que me importa é que você tem que usar o θ. Você tem que achar o θ aqui, né? Então, eu, como tenho os catetos, eu sempre acho que o tangente, a fórmula do tangente é mais fácil. É o meu jeito de usar, tá? Mas você pode fazer do seu jeito também. O que eu tenho aqui, ó? Que tangente de θ é igual a coca. É a primeira fórmula que me vem à cabeça. Você tem o cateto oposto, que é o 920, você tem um cateto adjacente, que é o 380, você faz arco tangente. Bora lá? Pode usar o seno também, né? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nesse caso aqui, ó, o cosseno seria 920... Opa! Já colocar aqui o tangente na menos 1 aqui, que é o que vocês põem na calculadora. Que, na verdade, não é tangente na menos 1, né? Arco tangente é diferente de tangente na menos 1. Mas, vamos lá. Na prática, a calculadora faz certinho aí, tá? Cateto oposto. Cateto oposto é 920 dividido por 380. Esse valor aqui dá quanto? Deixa eu ver, acho que eu não tenho esse valor aqui. Joia. O Marcos já respondeu aqui para mim, 67,56. Vamos lá. 67,56 graus. Joia? E aí eu continuo lá o meu cálculo. Então, eu tenho que... Eu posso até já manipular essa fórmula aqui, ó. Eu tenho que FAB. E quanto que dá esse valor aí, pessoal? Faz aí para mim. FBC. Quanto que é cosseno de 67,56? Faz aí, você deu esse valor nessa calculadora, você aperta o cosseno e dá igual, que aí ele faz cosseno da resposta. Dá um valorzinho pequeno, né? Lógico, 0, alguma coisa aí. Zero 38, dá mais umas casas aí, 382. Os 4 casas aí fica melhor, né? 3818. 3818. Vamos lá. 0,3818. Você pode escrever dessa forma, como você pode escrever aí que FBC é igual a FAB 0,3818. Que você pode deixar em função de AB, como você pode deixar em função de BC, né? Joia? E agora eu começo as brincadeiras aí, ó. Eu tenho agora, ó, somatória das forças em Y igual a 0. Aqui que entra o P. Lembra lá que o exercício ele quer determinar o P? Esse é o objetivo, né? A gente está dando volta para lá, volta para cá, mas não está definindo o P. Então, eu tenho nesse exercício aqui, por exemplo, pessoal, calma aí, deixa eu vir mais para cá, fica mais claro. Eu tenho nesse exemplo aqui, ó, se você pegar aqui, ó, eu tenho o F, se você olhar nessa direção, opa, deixa eu voltar aqui, pegar o ponto. Se eu pegar nessa direção aqui, ó, P é igual a FBC seno.
certo? Na vertical. Esse cara não entra, ó. Então, quem que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, vamos lá, eu tenho um FBC seno de θ menos P igual a zero. Olha lá, o P está para baixo, então eu coloquei ele como negativo. O FBC seno de θ está para cima, certo? Ó, a decomposição dela vai dar para cima aqui. E aí eu posso começar a fazer algumas considerações. Quais são as considerações? Primeiro, P é igual a FBC seno de θ. Certo? E aí você já sabe qual que é o FBC. FBC é o PCR. Você só tem que colocar o seno de θ agora. Isso para a primeira consideração. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Qual que é esse valor de P? Considerando a barra BC, tá? P é igual a 2.000... Quanto que era mesmo? Agora eu me perdi. 2.200. 2.202 seno de θ. Quanto que era o θ aqui? A gente fez agora há pouco. Aqui, 67,56. 67,56 graus. Esse aqui é o P em relação ao BC. Quanto que dá? Vamos que eu tenho que terminar essa aula, pessoal. Já estou atrasado. Vamos, me ajuda aí. 2.000... Eita, nós. 2035, a Larissa colocou aqui, o Igor também. Então, deve ser isso mesmo. 2035. Isso, newtons. E isso para utilizando o FBC. Joia? E se eu fosse utilizar agora o FAB? É só eu substituir. Quem que é o FBC aqui? A correlação entre os dois. Ó. A correlação que é FBC é FAB sobre aquele valor e você coloca aí bonitinho. Ó. Então, você tem aqui que F... Só que eu vou ter que fazer menorzinho aqui. Vamos lá. FAB é igual a FAB sobre 0, qual que era o valor? 3818. 3818, que vai multiplicar o seno de θ lá. Seno de θ. O que eu fiz? Eu só substituí aqui, pessoal. Ó, só que agora está em função de FAB. Joia? Eu tenho que considerar os dois. E de cara, eu já sei que esse vai ser o mais problemático. Por que vai ser o mais problemático? Porque eu já sei que o meu FAB é menor. Ó. Tem que fazer para os dois lados, não tem jeito. Ele é mais problemático em tese. Por quê? Porque ele está na horizontal. E na horizontal não é tão problemático aqui, porque a força mesmo está indo para baixo. A decomposição maior é para baixo. Então, vamos lá. 924 é a força FAB. Então, vamos terminar esse exercício aqui. 924... Opa, ficou muito pequeno também. Vamos lá. 924 dividido por 0,3818 seno de 67. 56. P. Aqui eu vou deixar em cima, ó, para... Aí eu vou colocar aqui assim, ó, A, B, para vocês lembrarem. Quanto que dá esse P aqui, pessoal? 2.200... E agora? 2.236. Vamos lá. Acredito que seja isso aqui. 2.237. O arredondamento, né? Newtons. Ou seja, ou ele pode ser 2.035 ou ele pode ser 2.200. Se eu colocar com 2.035, ele vai aguentar BC. Então, aqui, ó, se eu colocar 2.035, ele vai aguentar BC.
Se eu colocar 2.237, ele vai aguentar AB, mas ele vai quebrar BC. Ele vai quebrar a barra BC. Aí você fala, mas professor, BC era a barra mais espessa. Tecnicamente tem um índice de esbeltez menor. Era para, pela nossa conta aqui, ó, FAB, ela aguenta menos. Só que as decomposições de força joga a componente P mais para baixo do que para a lateral. É isso que vocês têm que entender. Por isso que a parte de estática é importante. E na prática, então, a resposta, vou até colocar aqui em vermelho, que P, na verdade, a carga P, ela é igual a 2035 newtons. Joia? E por aí... Oh, lasqueira, apertei o botão aqui sem querer. Mas já estava na hora também. Vamos voltar aqui, senão tem que pôr a senha. Então, de cara, eu termino o meu exercício, pessoal. Eu vou mandar o e-mail para vocês, que é o exercício da frente. Aí vocês vão ter que me entregar o exercício da frente, tá? Se eu compartilhar aqui a minha tela rapidinho, que aí eu já mostro para vocês, ó. A gente estava nesse exercício aqui, exercício 1, eu vou pedir para vocês fazerem agora o exercício 2, olha. É bem parecido, não tem muita diferença não, tá? Ó, já de dica que eu vou dar para vocês, desconsiderem essa barra aqui de baixo, tá? Ela não vai atrapalhar em nada no seu exercício. É a única dica que eu dou aí para facilitar para vocês fazerem a resolução dele. Então, ele é bem parecido, joia? Então, eu agradeço aí, estamos com 31 participantes, o pessoal participou bastante aqui no bate-papo também. Agradeço a presença de todos, a gente tem aula de novo amanhã, né, de projeto de elementos de máquinas e de pneumática, tá? Lembrando que a gente tem feriado na sexta e não temos aula no sábado, porque emenda com um feriado, se você olhar lá no calendário, joia? Pessoal, eu vou encerrar aqui então, porque eu já passei bem aí do horário, e eu não sei se vocês têm a segunda aula. Então, agradeço aí a presença de todos. No final do dia aí eu já mando os slides, tá? Para vocês terem acesso e já fazerem os exercícios também. Muito obrigado a todos aí. Então, até amanhã. Já eu vou estar encerrando aqui a sessão. Brigadão, pessoal. Boa noite.